Boa noite, meus queridos irmãos, irmãs, amigos. É um prazer dirigir-me até vocês mais uma vez com a palavra do coração de Deus. A Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte não tem medido esforços para que a mensagem chegue até você, até a sua casa, para fortalecer, abençoar a sua vida, a sua família, a sua fé, em nome de Jesus. E eu quero continuar com você estudando sobre o imitador de Cristo em Mateus capítulo 14, dos versos 28 a 36, que dizem assim: respondeu-lhes Pedro, disse: Senhor, se tu és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, no vento, teve medo e, começando a afundar, a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo-lhe a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Pedro, nesses versos lidos, meus irmãos, ele imitou Jesus, andando sobre as águas. E eu quero ver algumas lições interessantes aqui. Vejo aqui uma oração sincera: Salva-me, Senhor. Esse foi o apelo de Pedro naquele momento, quando ele estava se afundando-se. Ele então, olhando novamente para o Senhor, ele clamou: Salva-me, Senhor. É uma oração em meio ao perigo, é uma oração em meio ao sofrimento. Pedro não teve tempo de ir a uma igreja, Pedro não teve tempo de dobrar os seus joelhos. Não, ele estava afundando. Ele simplesmente orou sinceramente: Salva-me, Senhor. E a resposta imediata do Senhor: o Senhor puxou-o para si. Eu imagino, meus prezados, aquela cena de Pedro submergindo-se no mar e de repente a água pelos seus joelhos, pelas canelas, pelos joelhos, chegando na cintura. Pedro então não lembrou-se de nadar, Pedro não lembrou-se que estava o barco ali por perto. Pedro simplesmente orou: Salva-me. E o Senhor puxou para si. Eu imagino, meu prezado amigo, que quando Jesus segurou na mão de Pedro, houve um alívio tremendo. A segurança, a confiança, ele agora estava seguro pela mão do Senhor Jesus. Há momentos na vida, meu prezado amigo, que somente a mão de Jesus para nos segurar, somente a mão de Jesus para nos dar força, somente a mão de Jesus para nos dar coragem, ousadia, determinação. Pedro nos ensina isto aqui. Ele segurou nas mãos de Jesus. Uma terceira coisa interessante, uma repreensão amorosa. Está no texto. Por que duvidastes? Olha, Pedro fez tudo certo. Ele pediu a Jesus, ele obedeceu a Jesus, mas ele duvidou. Não duvide do que Deus pode fazer por você. Não duvide das promessas do Pai. Não duvide das palavras abençoadoras que saem da boca do Senhor Deus para cada um de nós. Se Deus diz que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus diz que vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Se Deus diz que vai dar a você proteção, não duvides, meu amado irmão. Não faça como Pedro. Por que duvidastes? Por que duvidastes? Agora, uma saída
misericordiosa. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando eles subiram para o barco, cessou o vento. Meu amigo, não há melhor coisa do mundo do que estar seguro nos braços de Deus. Oh, que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que quando Pedro subiu lado a lado caminhando com Jesus, e o vento cessou. E quando aconteceu, o vento cessou, eles entraram no barco, então todos chegaram a uma conclusão tremenda. E a conclusão foi: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eles louvaram ao Senhor Deus, adoraram. Agora deixe-me dizer uma coisa para você. Mateus não relata isso, mas eu tenho quase que certeza que Jesus não pegou Pedro no colo para voltarem para o barco. Não, senhores. Eu também não sei qual distância Pedro estava do barco, mas eu creio que Pedro, de mãos dadas com Jesus, ele voltou andando sobre o mar, lado a lado com o Mestre. Lado a lado. Agora, uma pergunta então. Por que os outros discípulos não andaram com o Mestre sobre o mar? Só Pedro. Oh, devemos pensar sobre isso nesta hora. Só Pedro? Por que Pedro teve fé suficiente? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá fazer muita coisa para o Senhor. Creia nas promessas, creia no cuidado. Pedro andou sobre o mar. Foi o único homem, meus irmãos, que fez isso. Sabe por quê? Porque ele confiou em Jesus. Ele não tirou os olhos de Jesus. Ele creu na palavra do Senhor. Ele confiou na misericórdia de Deus. Sim, nós podemos fazer coisas maiores. Nós podemos fazer coisas melhores, mas jamais podemos tirar os olhos de Deus. Jamais. Creia na misericórdia de Deus. Creia nos favores do Pai. Creia nas promessas que estão na palavra do Senhor, meu amigo, e você poderá fazer coisas maiores do que Pedro. Vamos orar. Eu quero orar por você. Deus Santo, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, eu quero te suplicar, como fizeste com Pedro, Senhor, faça também conosco. Estenda para nós as tuas mãos, ó Deus. Na nossa caminhada cristã, nós queremos depender única e exclusivamente do Senhor. Abençoa, Senhor, para que possamos ser vencedores para a glória do nome de Jesus. E mesmo que por circunstâncias diversas estejamos nos afundando, segura na nossa mão, Senhor, e nos ajuda, ó Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amado. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua igreja. E que Deus guarde você na continuidade desta semana. Em nome de Jesus. Amém.